Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Gente de A a Z. Você já sabe, o nosso programa começou. É hora da gente bater um papo com gente interessante, conhecer histórias inspiradoras. Então senta, pega uma água, um cafezinho e vamos embora conversar. Porque a nossa convidada de hoje, minha gente, dá um orgulho danado para nós, viu, que somos pernambucanos. Eu, como pernambucana, como mulher, não vou mentir, não. Fico orgulhosa, é uma das cientistas mais influentes do mundo. Está em vários rankings aí. Leonie Sarubo. Acertei seu nome, Leonie? Acertou sim, Olha aí, Angélica. tá vendo? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de participar do Gente de A a Z. É um prazer estar aqui. Que coisa boa. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a gente, né? Ela é professora, tem doutorado, tem toda uma carreira. Para quem não lhe conhece, que está em casa, que está acompanhando esse bate-papo, quem é Leonie? Leonie é uma mulher cientista pernambucana, que ama o que faz, que é apaixonada pela ciência, né? E que acha que ciência é para todo mundo. Então, acho que é isso. Professora, já formei muita gente e é um prazer, né? É gratificante fazer ciência. Acho Ô, que é isso. professora, e o que é que lhe concedeu esse título de ser uma das mais influentes, uma das cientistas mais influentes? Para quem não lhe conhece também ainda, né? Para o público geral. O que é que lhe levou a esse título e tantos outros que a senhora já acumula e que traz esse orgulho para a gente? Angélica, é difícil falar sobre títulos, né? Eu acho que, claro, eu acho que um título desse representa, é mais do que um prêmio simbólico, né? Porque eu acho que é um impacto, é um reconhecimento que impacta concretamente, né? A vida profissional, né? A reputação acadêmica, né? E o próprio e no impacto social de quem recebe, né? Um prêmio desses, porque representa tanta coisa, né? Eu acho que significa que você está fazendo de forma correta, que você está fazendo, que o que você pesquisa está sendo valorizado em todo mundo, né? Que você está inspirando outros pesquisadores, que você atinge diferentes níveis, né, na formação de um cientista, né? Que você atua em temas estratégicos, né, temas aplicados, temas práticos. E representa também, eu acho que a sensação de que valeu a pena. Valeu porque não é um título que vem do dia para a noite, né? Quando chegam essas premiações, elas, na verdade, por trás daquilo ali tem anos e anos, né? Dedicados, anos, noites sem dormir, finais de semana num laboratório. Então, é um somatório vamos dizer assim, de coisas que levam você a atingir esse nível, É uma né? jornada, É né? Um uma reconhecimento por jornada. essa jornada. Isso, exatamente, é um reconhecimento de sua dedicação, né? À ciência e à sociedade. Eu acho que é isso, né? E aí, lógico, quando você recebe uma premiação dessas, né, desse porte, você, vamos dizer assim, sua autoridade acadêmica aumenta, você consegue mais recursos, você consegue orientar mais alunos, né? Você consegue aprovar mais projetos, se inserir internacionalmente. Então, tem vários benefícios, né? Consequentemente, você atinge um número maior de pessoas, né? De cientistas, de quem quer seguir a carreira como cientista, né? Sim. Eu acho que você se torna uma inspiração e uma esperança para quem quer fazer ciência, principalmente no Brasil, né? Que a gente enfrenta tantos desafios estruturais, né? Então, a gente tem vários jovens que querem seguir carreira, que têm aptidão, mas que demonstram insegurança. Né? Insegurança se vai dar certo, se vai conseguir se colocar no mercado como cientista. Né? Então, um prêmio desse atinge, vamos dizer assim, tantos níveis, né? Então, Perfeito. Ô, professora, e qual a sua linha de pesquisa? Quais foram as pesquisas? A gente está falando muito das pesquisas que concederam, que resultaram um desses títulos, né, de estar no topo dos cientistas mais reconhecidos do Brasil, do mundo, mas qual a sua linha de pesquisa hoje?
aqui em Pernambuco? Angélica, é interessante também essa pergunta, porque são 25 anos de atuação, né? E durante esses anos a gente se reinventa, né? Então, eu trabalho, apesar de ter doutorado em engenharia química, eu trabalho com biotecnologia, né? Que é a tecnologia que usa organismos vivos, né? Micro-organismos, bactérias, fungos, plantas, algas, né? Em benefício do meio ambiente. Então, ela é muito multidisciplinar. Então, eu diria, é difícil falar, a linha de pesquisa é focada na área ambiental, é muito forte na aplicação da biotecnologia na área ambiental, é uma das coisas que eu mais trabalho, mas eu também aplico biotecnologia em alimentos, em fármacos, em cosméticos, né? Em química, em materiais, então é muito legal porque a gente consegue trabalhar em áreas distintas, né? E aí você Sim. consegue também absorver talentos que querem trabalhar nessas áreas. Sim, perfeito. Eu estava até aqui refletindo um pouco, quando a senhora falava, sobre ser cientista, né? Você pode ser cientista de várias áreas. Tem o cientista político, tem o cientista... Você pode... O ser cientista. E eu vou jogar essa pergunta para você. O que é ser cientista? Pensando Nossa. nesse universo maior que pode escolher várias vertentes, né? Eu posso escolher ser cientista. Você pode estar aí acompanhando nossa conversa e estar pensando, como é que eu faço para ser um cientista? Olha, eu acho que para fazer ciência, eu acho que primeira coisa a gente tem que gostar muito de estudar. Eu acho que é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro Tem que ter desafio, essa né? vocação, né? Tem Não que dá ter para essa enganar, não. vocação, não dá para enganar, né? O cientista ele vai ter que abrir mão de muita coisa, ele vai ter que se dedicar por horas, né, a coisas que às vezes são muito simples, né? Mas você precisa se aprofundar, você precisa ter muita resiliência, né? Você precisa, vamos dizer assim, entender, conhecer muito de mundo, de como você pode transformar esse mundo, né? E precisa ter o que eu digo que é curiosidade, imaginação, a imaginação fértil, né? Que, vamos dizer assim, se inspirar para transformar. Olha, eu quero desenvolver algo que possa ajudar uma comunidade, eu quero desenvolver um novo sistema de filtração que seja barato, que seja viável, né? E que as pessoas possam utilizar. Então, eu acho que ser cientista é tão bonito, é tão completo, né? Você se desenvolver, mas você se desenvolver pensando na sociedade, pensando no meio ambiente, você criar soluções que possam reduzir a temperatura, né? Da Terra, nossa, que possam curar doenças. Então, a ciência proporciona tanta coisa que eu acho que eu ia ficar aqui horas e horas falando para você das possibilidades, né, que um cientista abre, né, durante sua carreira. Me veio muito na mente a palavra inovação. Para você trazer soluções inovadoras, você tem que estar atento, né, à sociedade e a partir de um problema vem Cria. essa solução inovadora. Exato. Inovação é isso, não necessariamente é algo ligado à tecnologia, mas é uma solução que você traz para algo. Perfeito, Então, será que perfeito. a ciência também seria essa observação? Sim, sim, com certeza. A ciência, você precisa, né, estar antenado a tudo que está acontecendo e você unir o seu conhecimento, as ferramentas inovadoras, né, para criar essas soluções tecnológicas, para criar tecnologia. Agora, sempre pensando em como essas tecnologias vão melhorar a vida das pessoas, né, vão melhorar o mundo de um modo geral. É E quando exatamente você era isso. criança, já tinha essa vocação de olhar para a sociedade, e querer melhorar e querer cuidar? Já tinha isso na sua infância? Como é que foi esse desejo de querer? Ah, legal essa pergunta. Eu acho que eu fui uma criança muito preocupada com as pessoas, muito cuidadosa, mas, acima de tudo, uma criança que queria ser professora. Então, eu lembro muito bem, naquela época a gente não tinha acesso vamos dizer assim, aos brinquedos que as crianças têm hoje, né? Mas eu pedia muito para minha mãe um quadro negro e uma caixinha de giz, porque eu queria ser professora. Então, eu perseguia isso. Ela tinha
uma máquina, né, de datilografar. E aí eu pegava o papelzinho lá, arrancava a folhinha do caderno e começava lá a teclar e fazer os exercícios para os meus alunos, que eram meus primos. E quando virava o ano e os livros ficavam, né, que a gente tinha que repassar os livros, eu queria os livros porque eu queria ser a professora e queria dar os livros para os alunos. Então, isso era muito engraçado. Eu amava brincar de escolinha, mas assim, eu tinha que ser a professora. Então, às vezes a gente trocava de papel, né, porque tinha o amiguinho que queria ser o professor, né, e quando ele começava lá a atuar como professor, aí eu falava, não é assim que se ensina, não é assim, então eu tinha que tomar o lugar, e isso me marcou muito. Eu amava brincar, assim. Eu já queria ser professora. Já tá, a vocação já Já estava presente, já né? estava. Eu só não sabia, né, o que é que eu ia ensinar, né, mas eu tinha esse cuidado, acho que a vocação de passar conhecimento, né, acho que de apaixonar as pessoas, eu acho que isso que também me trouxe até aqui, né, porque você tem que ser apaixonado, né. Eu estou vendo você aí, uma jornalista brilhante também, e que com certeza é apaixonada pelo que você faz, né. Se não fosse, você não estaria onde você está. É Então, eu acho verdade. que tudo que a gente faz com amor, com paixão, floresce, né? É verdade, professora, é isso mesmo. A paixão, ela, além de fazer com que a gente se dedique mais para fazer aquele ofício, a gente acaba contagiando quem está acompanhando, né? Quem está no processo Isso. também. É contagiante. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente sobre o episódio, né, que aconteceu aqui com as manchas de óleo no litoral aqui da Pernambucano. Eu acho que a partir daí foi que sua pesquisa começou a ficar mais conhecida da população fim. As pessoas começaram a ter mais noção, porque às vezes a gente pensa que a ciência está muito distante. É Tem verdade. umas pessoas lá que estão trancadas no laboratório e que fica lá, não. Essa ciência que está ali planejando, estudando, ela impacta diretamente no dia a dia da gente. O resultado disso foi que quando houve, né, as manchas aí do óleo no litoral, a partir de um resultado de pesquisa, a gente começou a ter uma resposta. Então, eu queria que você pudesse contextualizar um pouquinho quem está acompanhando, como é que foi essa pesquisa Perfeito. e de que forma vocês contribuíram. Olha, Angélica, o episódio, né, o derramamento de óleo na costa brasileira em 2019, eu acho que foi o momento mais marcante da minha carreira. Porque quando aquilo ali começou a acontecer, eu disse, meu Deus, é uma possibilidade real de ver a minha pesquisa sendo aplicada. Né? Porque é como você disse, a gente às vezes fica muito restrito ao laboratório, né? Mergulhado ali nas descobertas, mas a gente tem dificuldade de levar isso, né? De levar para a sociedade, de aplicar de fato. Então, quando aconteceu aquele acidente, né? Quando as primeiras manchas estavam chegando, começaram a me contactar, porque eu já tinha uma expertise de muitos anos. Você perguntou, né, qual é a sua linha de pesquisa? Então, biotecnologia, principalmente na produção de detergentes verdes, mas esses detergentes ou surfactantes, como a gente chama mais cientificamente, eles têm aplicação em diferentes áreas, mas a área ambiental sempre foi muito forte, né? Sempre teve muito, muito presente nas aplicações de minhas pesquisas. Então, na hora que aquilo ali aconteceu, começaram a me procurar, porque sabiam que eu desenvolvia já algo nesse sentido. E, coincidentemente, a gente estava desenvolvendo um projeto para uma empresa, para uma indústria. E essa indústria ela buscava soluções para a limpeza de máquinas impregnadas com óleo pesado, pisos. Então, a gente estava desenvolvendo soluções que a gente chamou na época de biodetergente. Então, a gente já estava muito avançado. Então, casou perfeitamente. Então, na hora que o acidente aconteceu, eu já tinha expertise de muitos anos trabalhando com isso, tinha esse projeto, né? Porque quando você desenvolve um projeto para uma indústria, você é muito mais cobrado, você precisa apresentar resultados. Então, toda a minha equipe, né? Porque a gente não faz nada sozinho, tá? Então, todo o resultado que eu tenho, eu devo também a uma equipe belíssima de pesquisadores que estão comigo até hoje, né? Que também são apaixonados pela pesquisa. Então, todo mundo trabalhando junto. Então, a gente já tinha algumas possibilidades. Aí eu consegui uma amostra grande do óleo que estava chegando, levei para o laboratório. E a mídia muito em cima da gente, porque era tudo muito... era uma situação emergencial. Né? Emergencial.
E a gente começou a estudar e em uma semana a gente conseguiu chegar em uma formulação que era adequada para aquele tipo de óleo, que conseguia dissolver o óleo, que conseguia limpar. Né? Então foi assim que aconteceu. Mas aí também vem o outro lado, né? Eu vi a beleza da população, da sociedade querendo colaborar, né? Porque aí então a mídia veio nos procurar olha, a gente quer aplicar, como faz para aplicar? E eu sempre repeti, a gente tem a tecnologia, a gente tem o produto, mas a gente precisa de investimento. A gente precisa produzir em larga escala, porque não é uma manchinha de óleo, eram toneladas e toneladas, né? Mas aí vem o poder público que não chega perto. E foi bonito ver a população querendo colaborar, pedindo uma conta corrente para depositar um dinheiro para a gente poder aplicar aquela solução, né? E essa colaboração da população permitiu o aluguel de um ônibus e um transporte, a compra de EPIs, luvas, escovinhas, óculos de proteção. E a gente foi limpar ali o paredão rochoso, né, de Itapuama, que foi a praia mais impactada, mas não foi suficiente, porque a gente chegou num local, né, um sol fortíssimo, né, mais de 30 graus na cabeça, a gente ali, as luvas, elas se rasgavam, né, então você precisava de um suporte muito maior, né, mas assim, então isso foi muito marcante, né, positivamente e também impactante, eu diria assim, porque foi muito triste ver tudo aquilo acontecendo, né? E ver as pessoas colocando as mãos para limpar o óleo, né? Aquilo não podia ter acontecido. A gente precisava de um apoio, né? Sim, tem uma estrutura, né? Exato, do poder público para poder, né? Então, foi desafiador, foi um pouco frustrante, porque você podia resolver, mas você não conseguia, porque você não tinha um apoio, né? Mas teve o lado bom, porque a gente viu que a gente era capaz de levar a solução para a sociedade, de aplicar o que a gente tinha estudado já há muitos anos, né, no laboratório. Então, isso foi muito positivo. Para quem não sabe ainda, vocês chamam detergente verde? Isso, Detergente verde o nome, né? são detergentes verdes. Por que quê? esse nome? Porque eles são biodegradáveis, eles não são tóxicos, então, se eles forem para a coluna d'água, se eles forem dissolvidos em água, eles não vão causar o impacto que um detergente químico causaria. Né? Eles são facilmente degradados, ou seja, os micro-organismos que estão ali no ambiente, que estão no solo, que estão na água, eles conseguem se alimentar desse produto, ou seja, degradam, né? O biodetergente, o biogel, que no caso do derramamento, a gente desenvolveu um biogel, né? À base de surfactante vegetal. Então, por isso que são verdes, né? Que são amigos do meio ambiente. Eles resolvem problema sem agredir o meio sem ambiente. agredir e sem causar outros problemas. Outros problemas. Leoni, é legal também, assim, nesse cenário, você é uma mulher, né? Liderando esse processo com a equipe, como você bem pontuou, mas liderando esse projeto, sendo mulher, inspirando outras tantas mulheres, sobretudo num tempo onde houve um desestímulo muito grande para a área científica no país. Então, como é liderar esse processo dentro deste contexto, né? Há muito tempo houve um desestímulo, houve falta de investimento na educação, na ciência. Então, as coisas estão começando a voltar agora. Como é que você enxerga esse cenário? Você já colocou aí algumas dificuldades, né? De ter se visto nesse processo com uma solução, mas sem esse apoio efetivo do poder público. Exato. Para poder garantir que o processo fosse executado na celeridade que merecia, pela urgência. Isso. Você trouxe coisas importantes aí. O momento que a gente vive no Brasil, né? E são duas coisas que eu gostaria de falar. E o papel da mulher, né? Eu acho que o papel da mulher está evoluindo. A gente está vendo uma participação maior, né, de mulheres fazendo ciência, fazendo pesquisa. Então, se a gente for pensar em termos de número, só 30% dos cientistas no mundo são mulheres. Então, ainda é um percentual reduzido. Né? Mas isso tem
aumentado gradativamente, apesar vamos dizer, das limitações, apesar ainda dos obstáculos, né, que a mulher enfrenta, que vão desde a formação superior até a liderança acadêmica. Então, por exemplo, hoje a gente tem, aqui no Brasil, entre bolsistas de mestrado e doutorado, o maior número é de mulheres. Mas, apesar das mulheres, né, serem maioria na pós-graduação, elas são minoria quando a gente fala em posições de prestígio. Sim. Não, por exemplo, para você atingir um diferencial na carreira, né, no Brasil, você passa a ser considerado um bolsista de produtividade em pesquisa. Você é produtivo, né, dentro da pesquisa. Mas a gente tem, quando a gente compara o número de bolsistas de produtividade, quando a gente compara homens e mulheres, a quantidade de mulheres ainda é muito restrita, né? Então, isso é um fato. A gente tem mais mulheres hoje nas áreas de ciências da saúde, ciências sociais, e ainda um número muito reduzido quando a gente fala em engenharias, em física, matemática. Mas essa realidade, ela está mudando. E eu vejo de uma forma muito positiva, porque cada vez mais estão sendo lançados editais, prêmios, programas que incentivam mulheres cientistas. E isso a nível local, né? A gente tem as universidades lançando essas premiações, os órgãos de fomento, né? Os órgãos, o CNPq, as FAPs, né? As fundações locais. Então, isso tem estimulado muito, isso tem mudado essa realidade. E também a nível internacional, porque a gente vê, né, por exemplo, vários países da Europa que investem na participação da mulher brasileira, então abrem editais para que cientistas brasileiras possam participar. Então, isso é muito positivo, né? Agora, quando a gente fala da situação da ciência no Brasil, a ciência, a gente está num momento de transição tecnológica, né? Eu acho que é um momento, vamos dizer assim, de transição tecnológica mais rápido, um dos mais rápidos da história. Então, isso é impulsionado pela inteligência artificial, né? Automação, modelagem de processo. Então, tudo isso está muito latente e isso está acelerando tudo, né? Então, é um momento muito propício. Então, a gente... o que é que eu vejo de positivo? A ciência está mais acessível, ela está mais aberta. Então, a gente tem possibilidades hoje, o cientista brasileiro, de participar mais de editais internacionais, de se aproximar das grandes potências, né? Porque a gente sabe que Estados Unidos, China e a União Europeia, né, eles detêm um orçamento muito maior, né? E quando a gente fala nessas potências, a China... a gente está vendo aí um aumento impressionante da produção científica, de patentes, né? Mas isso também está se tornando acessível para a gente, né? E quando a gente pensa em Brasil, aí eu vou dizer coisas positivas. A gente tem coisas muito boas, mas a gente também tem fragilidades. Então, o que é que eu vejo de positivo hoje no Brasil? A gente tem... nós somos um país que publica bastante. Então, Sim. se a gente pensar em termos de números, acho que a gente está entre os 15, entre os 20 países que mais publicam no mundo. Isso é muito bom. A gente tem centros e universidades de excelência, a Fiocruz, a Embrapa, a gente tem a USP, Unicamp, o FRJ. Então, a gente tem grandes universidades, né? E a gente domina, a gente detém o conhecimento em várias áreas, né? Domina, por exemplo, a saúde pública, a agricultura, a biodiversidade, a Amazônia, clima. Então, a gente tem muita coisa legal, né? Energia renovável. Mas a gente também sofre vários os desafios. Primeiro é a incerteza orçamentária, que impede a continuidade dos projetos, né? Isso acontece no nosso país. É triste, mas a gente precisa falar da fuga dos cientistas, a fuga das mentes, né? A gente tem muito cientista indo embora, procurando Indo para outros países, indo para outros países, procurando mais estabilidade, né? Científica, mais recursos. Então, isso a gente precisa mudar.
né? E você estava falando, eu lembrei muito aqui, professora, da pandemia. Se não fosse a ciência, Se não fosse a ciência, né? Muito bem colocado. se não Então, fosse a ciência, né, que trouxe aí a vacina. Como é importante esse investimento, porque eu sempre trago essa discussão para quem está acompanhando, porque às vezes as pessoas, eu batendo nessa tecla de novo, mas ciência, o povo está lá pesquisando, está estudando, mas é justamente para que quando haja um problema como esse, ou em outras circunstâncias, a gente tenha essa resposta mais ágil, né? exato. E a gente precisa investir. Um país que investe em ciência, ele vai ter uma população mais bem cuidada, mais estruturada, mais crítica, bem formada, né, com uma opinião, vamos dizer assim, estruturada sobre mundo, sobre tudo, né? Então, eu estava conversando agora há pouco que ciência, ela é um direito. É um direito de todos, assim como é saúde, assim como é educação, né? Uhum. Então, o acesso ao conhecimento ele é importante porque ele abre sua Conhecimento é mente. O poder, né? conhecimento é poder. Ele transforma, né? Então, e quando você se apropria dele, naturalmente você vai colaborar para o crescimento do seu país, né? Então, a população bem formada, bem cuidada, ela e você não precisa estar na universidade para isso, muitas vezes, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Precisamos pensar nisso. E esse investimento na ciência começa, por exemplo, no estímulo de que ser cientista vale a pena. Se você encontra oportunidades, se o governo investe, se você percebe que ali existe política voltada para incentivar esse estudante, porque a gente precisa olhar também, né, professora, para esses futuros universitários. Tem que existir Perfeito. essa política olhando para quem vai ingressar na faculdade, para que eles queiram ser professores. Por que ser professor? Por que querer ensinar? Por que querer ser cientista hoje no Brasil? Se não tem uma política voltada para a educação, estimulando esse aluno a querer ingressar nesse caminho, essa política ela acaba sendo descontinuada. Exatamente, Angélica. É isso mesmo. A gente precisa entender a importância da ciência. Ciência é conhecimento, né? Conhecimento muda tudo. Muda a sociedade, muda vidas, muda a história de um país. A gente precisa desse acesso. A ciência ela precisa ser entendida como um direito, realmente, Um direito, né? perfeito. Não é um privilégio de poucos. Perfeito. Professora, entre outras pesquisas, né, eu sei que são milhares de pesquisas aí, existem às vezes pesquisas que estão ali embrionárias, né, que depois é que vão ganhando, Muitas. vão ganhando um porte maior, mas teria uma outra área de atuação que você gostaria de compartilhar conosco? Tem alguma coisa a ver com beleza, com pele? Já fiquei Tem sim. Isso aí é muito legal. São os cosméticos verdes, né? Tudo que a gente faz é muito pensando no meio ambiente, né? E a gente está desenvolvendo uma linha muito interessante de cosméticos veganos, né? Na verdade, de insumos que podem ser aplicados em cosméticos e que substituem os componentes químicos que são mais tóxicos, que provocam mais alergias. Então, são compostos, são bioativos naturais e muito potentes. E são produzidos a partir de bactérias, a partir de fungos, né? Então, por exemplo, a gente tem o ácido hialurônico produzido por fermentação, a gente tem o colágeno vegano, a gente tem tanta coisa legal e a gente está com uma linha muito interessante que é a produção de shampoo sólido. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Né? Na Europa já está, vamos dizer assim, no mercado há mais de 10 anos, né? Mas também passa por uma mudança de cultura, né? Você está acostumado a usar o shampoo líquido, Sim. né? E você passa a usar um shampoo em barra, né? Que é o shampoozinho sólido, que na verdade parece um sabonete. Mas é muito interessante. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque quando você pensa... Então, o que é que a gente tem feito? A gente tem produzido esses shampoos sólidos que são totalmente verdes, né? Todos os ingredientes, eles são naturais, e além de ser eficiente, você não tem água na composição, né? Então, você está preservando bem que a água, você não usa, então você tem um produto mais concentrado, então, consequentemente, ele é mais eficiente. Você evita o uso de embalagens plásticas, né? Que também poluem as águas, os oceanos. Então, você está lá com o produtinho sólido, é muito prático, você leva na mala, né? Você pode usar uma embalagem, né, de celulose vegetal, de papel, para poder, vamos dizer assim, guardar.
Então, é fantástico, tá? Esse é um exemplo, mas a gente não só produz o shampoo sólido, mas a gente também produz outros insumos para formulações de hidratantes, cremes faciais e Que legal. condicionadores. Então, mas sempre com essa pegada verde, né? Sim, A de pegada cuidado com o meio de ambiente sem cuidar, prejudicar. isso, sempre pensando em trazer esses benefícios. Olha aí, adorei. Eu vejo também uma movimentação assim, uma mudança cultural. As pessoas têm buscado mais, né, esse tipo de produto. Ali, até alimentação, que passa também pela atividade física. Acho que está acontecendo. Não tenho dados de pesquisa nem nada, mas eu vejo um movimento da sociedade. Ainda é muito tímido, mas a Sim, sociedade ela tem percebido que ela também tem um papel fundamental, que é a mudança, né? Mudar a chave, né? Entender que ela precisa contribuir, né? Porque a gente tem um produto, mas muita gente fica resistente, né? Porque assim, eu shampoo sólido, eu estou acostumada lá com o meu líquido e aí fica resistente aquilo ali, mas eu acho que aos poucos a gente aos chega lá. pouquinhos Isso a já gente está chega mais lá. difundido, vamos dizer assim, na Europa, mas a gente está no caminho. A gente tá Estamos no no caminho. caminho. E o que é que Leone gosta de fazer nas horas vagas? Que não seja assim pesquisar, dar aula? O que é que você gosta de fazer quando está com tempo livre? Angélica, eu sou uma mulher como outra qualquer, né? Uma mulher que adora maquiagem, que é vaidosa, que gosta muito de brincar. Eu acho que tem um lado muito leve, né? Eu sou uma mulher que vai no salão de beleza, que gosta de moda e que também se dedica à família, à educação dos filhos, né? Então, tudo isso está envolvido dentro da ciência, né? A gente precisa arrumar um tempinho para tudo, né? Que tem que ser esposa, que tem que ser mãe, amiga. Então, acho que é um pacote todo, né? Mas quando sobra tempo, para ser bem sincera, o tempo é uma coisa que falta na minha vida. É curto, né? Você tem que. É curto, mas a gente encontra formas também de poder extravasar, né? De alimentar a criança que tem dentro da gente, né? Comer um docinho que você goste, ir para um happy hour, conversar com os amigos e com os meus alunos também, que a gente termina aqui criando um convívio muito intenso e isso ultrapassa, né? Vamos dizer assim, o contato profissional. A gente termina que se transformando numa grande família, né? A Ai, que ciência tem maneiro. muito disso. Isso é muito legal. Então, a gente também curte, né? Faz festas e dança, enfim. É Coisa uma boa. vida normal, de uma pessoa normal. Se você pudesse dar um conselho agora para quem está acompanhando essa conversa, para inspirar essa pessoa que de repente deseja seguir essa carreira de estudo, de pesquisadora, que tem ali um sonho, mas está um pouco desestimulado de alguma forma por esse cenário nacional, que já foi muito difícil, que está melhorando aos poucos, mas que tem uma estrada longa aí pela frente, o que é que você diria? Eu diria que você tem que acreditar no seu potencial, mas você tem que correr atrás, né? Você não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Se você tem vontade, você tem que procurar quem possa lhe ajudar, procurar começar de alguma forma, né? Hoje você tem acesso a muitas ferramentas tecnológicas, está tudo muito acessível, né? O conhecimento, então você pode buscar formas, você pode já chegar com um projetinho, se você teve uma ideia brilhante, vai procurar alguém na universidade ou vai nos procurar no instituto, né? A gente tem um instituto de pesquisa, um instituto privado, um instituto avançado de tecnologia e inovação. Eu sou uma das cofundadoras, o instituto já existe há 10 anos e ele é exatamente um motor de continuidade, ele é um protetor do conhecimento, né? O instituto, eu sempre digo para os estudantes que é um lugar de oportunidades. Então, a gente tem, às vezes, né? O pessoal manda currículo e eu sempre estou aberta a conversar com qualquer um que queira seguir nessa carreira, né? Que tenha essa vocação, né? De transformar o mundo, de criar novas tecnologias, de transformar, trazer soluções interessantes. Então, a gente pode transformar isso em algo muito grande. Olha aí, qual o endereço do instituto, professora? O instituto, ele fica na Rua Potira, número 31, no Prado. Na verdade, é praticamente na Abdias de Carvalho, né? Então, mas colocar ele vocês podem nos seguir no Instagram, IAT Oficial.
ou simplesmente colocar IAT lá na internet, que vocês vão acessar o site. E a gente está lá de segunda a sexta, né? Estamos conectados e abertos aí a novos talentos. A gente tem uma equipe muito competente, administrativa, técnica, muitos pesquisadores que vão estar lá de braços abertos para receber novos talentos, né? E para estimular aí, vamos dizer assim, o desenvolvimento da sua ciência, né? Que coisa boa. Viva a ciência, viva as mulheres cientistas pernambucanas. Muito Que obrigada. nos encheu aqui de orgulho, dedicou um tempinho contando um pouquinho da sua trajetória, que certamente é muito, muito maior que isso, né, Leonie? A gente abriu uma janela para você agora ficar curioso e buscar ainda mais conteúdo sobre o universo da ciência, sobre o universo dessa força da mulher mesmo que está à frente. E não é só de Pernambuco, não, viu? É no Brasil e no mundo, que é para deixar a gente ainda mais orgulhoso. Leonie, muito obrigada. Muito obrigada, Angélica, pela oportunidade. Um prazer imenso. Você é uma simpatia. E eu sei que vai ter muito sucesso aqui no Gente de AZ. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você que acompanhou esse bate-papo. Gostou? Pois é, manda aí, compartilha esse vídeo para todo mundo que precisa saber a importância da ciência. Ciência é vida, ciência é futuro. A gente precisa difundir esse conhecimento e histórias inspiradoras como de Leonie, que é pernambucana e está aí no topo do mundo, enchendo a gente de orgulho e inspirando outras mulheres também. A gente te espera no próximo episódio. Tchau, tchau!